Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Vânia, falo de Uberlândia. Aqui estamos para mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Você, internauta, você, ouvinte, são todos convidados para esse banquete de luz que acontece semanalmente em nossos lares, com o objetivo de nos aproximarmos de Jesus e que a sua mensagem, o seu evangelho de amor, à luz da doutrina espírita, nos estimule a sermos cada vez melhores, mais caridosos, mais fraternos, mais maduros, controlando melhor as nossas emoções. E para iniciarmos, vamos fazer a nossa prece? Todos nós mentalizando Jesus, aquela imagem com a qual mais nos afinizamos, e nós vamos começar agradecendo por tudo que nós temos recebido, pelas oportunidades abençoadas de aprendizado e serviço no bem, pedindo que a direção espiritual desse encontro nos envolva na sua paz, que nos clareie o entendimento, que nós possamos receber as intuições mais adequadas para os nossos comentários. E para todos aqueles que estão ligados conosco, nós rogamos o amparo e assistência misericordiosa, as bênçãos de paz, de luz e de saúde para todos. Que cada dia mais possamos estar mais felizes, mais alegres, mais resignados, pois os nossos desafios são diários. Que o amor de Jesus nos envolva nesse instante, fortalecendo-nos a fé, a esperança e o bom ânimo, a fim de que sigamos sempre adiante, a despeito dos tombos, das dificuldades, dos obstáculos, de tudo que houver de difícil, que nós elevemos o pensamento ao alto e recebamos as bênçãos que nos fortalecem a continuar a nossa jornada evolutiva. E assim, Jesus, sob a sua proteção, nós iniciamos mais um Evangelho no Lar online. Que assim seja, graças a Deus. E para iniciar o estudo de hoje, nós convidamos a nossa querida companheira Norminha. É com você, Norminha. Ok, querida Vânia. Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para o estudo que hoje vamos fazer aqui no nosso culto do Evangelho no Lar online. Né? O capítulo é o 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós estamos, meus irmãos, no subtítulo Convidar os pobres e os expropriados, no item 7. Vamos à leitura. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a ceiar, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida a seu turno e que, assim, retribuam
o que haviam recebido de vós. Mas, quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vos retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Vamos dar uma paradinha aqui no item 7 para a nossa reflexão. Quando é usado o termo estropiados, vamos entender que é no sentido de mutilados ou ainda inválidos, alguém que ficou incapaz de trabalhar, né, ou realizar atividades por causa de uma doença ou de uma lesão. Agora, essas palavras, não é? A princípio, nós poderemos achá-las absurdas, né? De não convidar para o banquete do jantar nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, mas sim os pobres e os estropiados. Parecem absurdas, sim, mas se nós a tomarmos ao pé da letra, mas tornam-se sublimes quando passamos a entender-lhes o sentido espiritual. E é esse sentido a que o mestre se referia. Então, vamos entender, meus irmãos, que o mestre usava uma linguagem quase sempre figurada e para homens incapazes de compreender os tons mais delicados do seu pensamento. Ele precisava usar, então, imagens fortes, que produzissem o efeito de cores vibrantes. O fundo de seu pensamento se revela por essas palavras. Convide os pobres para seu banquete e serás bem-aventurados, porque esses não têm o que te retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. E por festim ou banquete, meus irmãos, é necessário entendermos não somente a refeição, mas a participação na abundância do que desfrutais. Estas palavras podem também ser aplicadas em sentido mais literal, ou seja, referindo-se ao seu significado mais básico, mais usual e direto, sem qualquer interpretação ali ou conotação. Enquanto uns só convidam para a sua mesa, como dizem, os que podem honrá-los ou retribuir-lhes o convite, outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados. E quem de nós não os tem, não é, meus irmãos? Essa é, por vezes, a maneira de ajudá-los, disfarçadamente, sem querer aparecer. Vamos lembrar do contido em Mateus, capítulo 6, versículo 3?
não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então, a gente pode agir de uma forma que eles não sintam-se constrangidos em estar recebendo um benefício nosso, mas, ao contrário, sintam-se acolhidos. É desse sentido espiritual, de amor ao próximo, que o nosso querido mestre estava querendo despertar-nos quando falou essas palavras naquela época. Esses que assim procedem, não é? Sem querer receber nada em troca, acolhendo disfarçadamente para não, de alguma forma, deixar melindrado aquele que está sendo beneficiado, sem ir buscar pobres e estropiados, eles praticam a máxima de Jesus, porque eles estão fazendo com aqueles mais próximos, que também possuem suas dificuldades, né? E se o fazem com benevolência, sem ostentação, é porque já sabem disfarçar o benefício com uma sincera cordialidade, ou seja, cumprindo o amor ao próximo, não é, meus irmãos? Como a gente gostaria que tivessem conosco se a situação fosse inversa. Se nós aqui fôssemos os menos beneficiados numa família, não é verdade? Vamos dar prosseguimento à leitura, porque São Luís vai terminar essa mensagem do item 7 com o seguinte termo: um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Então, o que São Lucas queria dizer, né, com isso? Que a recompensa que se tem é a que recebemos quando chegamos lá na pátria espiritual. Aí sim é que aquele, né, que, que agiu segundo esses ensinamentos do nosso querido mestre, vai ser feliz, porque irá comer do pão do reino de Deus. Nós já tivemos outros ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo que nos diz: não amontoeis tesouros na terra, não é? Porque serão corroídos pelo ferrugem, não é? Esses tesouros que acumulamos para receber esse benefício no reino dos céus são exatamente as boas ações, os sentimentos de benevolência, de indulgência, de caridade para com todos que estão conosco em caminhada. É isso, queridos irmãos. Agora vamos passar a palavra para a nossa querida Vânia, para que ela possa dar prosseguimento abordando o item 8 desse abençoado capítulo. A palavra é sua, minha irmãzinha. Então, vamos seguindo agora com um comentário bastante rico que vai nos clarear esses itens que a Norminha comentou, aliás, o item 7. Vamos lembrar que, antes das instruções dos Espíritos, nós temos um texto colocado, escrito por Allan Kardec, né? Quando derdes um banquete, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos,
mas os pobres e os estropiados. Essas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o espírito, quer dizer, a essência. Não é possível que Jesus tenha pretendido dizer que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. Aqui vamos pausar, porque Kardec vai realmente nos lembrar algo muito importante que nós não podemos esquecer. Que nós não devemos tomar muitas falas ou muitas expressões ao pé da letra, porque nós incorreríamos no absurdo. Né? Então, é claro que Jesus não disse para nós deixarmos de convidar os nossos amigos e convidarmos os pobres e os estropiados. O que nós temos que pensar é que Jesus, para tocar aqueles corações endurecidos, pouco ou nenhuma vez habituados a entender as várias colocações acerca de um pensamento, né, que ele chamou aqui de delicados matizes, né? Matizes são as cores, as variações do pensamento. Precisava servir-se de imagens fortes que pudessem promover o efeito de um colorido, isto é, muitas coisas diferentes e atraentes. Né? Olhe a didática de Jesus. Né? O fundo do seu pensamento, quer dizer, a essência, o que realmente Jesus queria dizer com isso é: e sereis felizes por não terem eles meios de vô-lo retribuir, isto é, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Então, muitos, né, pensam assim: eu vou convidar alguém, no exemplo aí, para o jantar, para o banquete, mas eu também, em contrapartida, quero que alguém me convide. Né? Então, não se trata de fazer retribuição ou de devolver um benefício recebido. Kardec diz o quê? Que nós devemos fazer o bem pelo prazer de fazer, e não esperando a retribuição, o reconhecimento, a gratidão, a recompensa. Usando de uma comparação admirável, Jesus disse: convidai os pobres para os vossos banquetes, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Então, é uma maneira de nós aprendermos a fazer o bem pelo bem, porque nós temos vontade de fazer o bem, sem esperar qualquer tipo de retribuição, de retorno, de recompensa, de gratidão, de reconhecimento, nada. Por banquetes, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. O que quer dizer isso? Que ele não está se referindo necessariamente que banquetes sejam aquelas mesas enormes, fartas, de muitas iguarias variadas, né? Ele está falando que, acima de tudo, é a participação na abundância que nós temos, ou seja, que nós possamos compartilhar o excesso que nós temos, aquilo que não nos faz falta, primeiramente, aquilo que, aquela mesma fartura, abundância, fartura, seja de
alimentos, seja de conhecimento, seja de quaisquer ações que nós venhamos a fazer, então que nós compartilhemos, distribuamos, dividamos com aqueles que pouco ou nada têm. Aquelas palavras, no entanto, também podem ser aplicadas no seu sentido mais literal. Qual é esse sentido? Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes a honra, ou, por sua vez, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, lhes prestamos grandes serviços sem que o percebam. Aquele que, aqueles que, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem com benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular, disfarçar o benefício por meio da sincera cordialidade. No final, então, aqui, Kardec, chamando-nos a atenção para o sentido literal dessa fala de Jesus, na sua essência, não? É que muitos têm satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes, menos aquinhoados com a fartura, eles procuram, então, convidar parentes e amigos menos felizes. Por quê? Porque eles não têm como retribuir. Então, dessa forma, Kardec coloca que prestamos grandes serviços sem que as pessoas percebam. Que serviço que é esse que ele está falando? É o serviço de auxiliar aqueles que não podem retribuir de nenhuma forma. Né? Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, se o fazem com benevolência sem ostentação, eles já estão avançando enormemente, pois ainda sabem disfarçar o benefício por meio da sincera cordialidade, da sincera gentileza, bondade. Essa é uma lição muito importante para nós, que trabalhamos com a parte assistencial, não é? Cestas básicas, campanha do quilo, a sopa fraterna, o enxoval do bebê, roupas, né? etc. Nós temos que pensar em que nós estamos auxiliando, fazendo o bem, mas devemos fazê-lo sem ostentação, sem agitação, sem divulgar, sem propaganda. Para quê? Para que o beneficiado não se sinta diminuído, não se sinta humilhado. Tá? Por quê? Além de auxiliar, nós dissimulamos, disfarçamos o benefício. Tá? Claro, muitas vezes não dizer que somos nós que estamos doando, fala, não, foram amigos que nos doaram essas coisas para que nós as entregássemos àqueles que necessitam. Então, é uma forma de não constranger o outro, de o outro não estar se sentindo humilhado, porque muitas vezes é constrangedor pedir, porque nem sempre aqueles a quem nos dirigimos têm a compreensão para conosco, têm a benevolência para conosco. Muitas vezes nos atingem com palavras duras, dizendo assim, por que você não vai trabalhar? Ou por que você não faz algum bico para não ficar dependendo de ajuda, né? Faltando, é claro, com a caridade moral quem assim procede. Nós
já ouvimos, lemos tantas histórias, né, de pessoas que assim agiram para com o próximo e, noutra existência, eles que vieram na condição de pedintes, né? Porque há pessoas que fazem da mendicância um comércio, sim, mas há muitos que, mesmo estando em extrema penúria, necessidade, eles não pedem. Por isso, a lição que nós já vimos no Evangelho, daquela senhora que sai com sua filha, anonimamente, para trazer alimento, trazer agasalhos, né? Agora é época do frio. Ou então levar palavras de consolo, de esperança. Não fala nome, nem endereço, nem religião, nem o salário, nada disso é preciso. Então, reflitamos com muito carinho sobre como é que nós temos agido para com aquelas pessoas que nós convidamos para o nosso lar. Sejam familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho profissional, companheiros de casa espírita. Tem um livro do espírito Teresa de Brito, pela psicografia de Raul Teixeira, que se chama Vereda Familiar. Extraordinário livro, recomendo para vocês. E lá tem uma lição que, a princípio, você vê assim, você fala, nossa, nunca vi lição com tal mensagem, com tal significado, né? Pois é. Tem uma lição lá que fala, né, aqueles convidados que nós chamamos para nossas festas em casa. O alerta que Teresa de Brito dá. Então, mais ou menos é isso aqui, porque em casa nós podemos fazer os encontros com lanche, jantar ou almoço, o que quer que seja, mas também podemos fazer um banquete espiritual, que é o Evangelho no lar, né? Então, já pensou que coisa legal e diferente? Antes de você comemorar seu aniversário, por exemplo, uma festinha muito alegre, com coisas deliciosas, né? Faça um evangelho lá. 15, 20 minutos, não vai mexer com nada na sua festa. Né? Para quê? Para que a paz, a alegria, né? a confraternização ocorram num clima ameno, num clima de paz, na verdade? Agora eu vou chamar a Norma para ela nos brindar com uma lição do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, pelo espírito André Luiz, na psicografia de Antônio Baduí Filho. Essas lições comentam os capítulos do Evangelho, os itens dos capítulos. Então, vem aí uma espetacular. Vamos ouvir? Gratidão, querida Vânia. Essa lição 158 tem por título É Certo. E aí André Luiz começa a nos fazer refletir com a seguinte oração, olha. Observe como você se comporta na assistência ao próximo. Isso não nos lembra o vigiar, né? Que Jesus nos recomenda? Alimenta o carente e não pede nada em troca, mas aguarda o reconhecimento de Deus. Agasalha o necessitado e não lhe exige retorno, mas espera a recompensa de Deus. Ampara o doente e não lhe encomenda gratidão, mas conta com os privilégios do alto. A gente vai percebendo que o André Luiz vai enumerando como se nós, na realidade, estivéssemos barganhando com Deus, estivéssemos fazendo bem, mas para recebermos
a recompensa de Deus. E não por aquele sentimento puro, não é? De fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem porque se estivéssemos na mesma situação, gostaríamos que fôssemos da mesma forma beneficiados por almas sensíveis, não é verdade? E André continua a enumerar vários exemplos. Auxilia o infeliz e não lhe impõe qualquer compromisso, mas fica na expectativa da atenção de Jesus. Socorre o desamparado e não lhe faz nenhuma exigência, mas busca a simpatia dos benfeitores espirituais. É certo que aquele que você ajuda não lhe deve nada, mas, esperando da providência divina um recurso qualquer a seu favor, em virtude da caridade que realiza, é certo igualmente que você ainda cobra pelo bem que faz. Apenas mudou de devedor. Então você já consegue fazer sem estar ostentando na frente do beneficiado, o que a nossa querida Vânia já explicou muito bem, que faria com que esse beneficiado pudesse sentir-se humilhado, não é? Mas lá no íntimo, você conta com a recompensa de Deus. Então, só transferiu, não é? Como o André aqui fala. Assim, para que a gente possa ver o verdadeiro sentido da caridade, a gente vai lançar mão da questão 886 do Livro dos Espíritos, não é? Sobre caridade e amor ao próximo. Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E a espiritualidade respondeu: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí, Kardec faz um profundo comentário a respeito dessa resposta da espiritualidade. Ele vai nos dizendo: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E ele continua: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom
procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, o nosso mestre nos deixou todos os exemplos. É como a Vânia falou, não é só fazer a caridade de alimento, não é? De bens materiais. Não. A gente pode fazer a caridade sem querer nada em troca, ouvindo o desabafo de um irmão, oferecendo o ombro amigo, mas sem nenhum interesse de receber algo em troca, mas deixar fluir de dentro do seu ser aquela centelha do amor divino, que faz com que a gente trate o nosso próximo, seja ele nosso inferior ou nosso superior, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, com a mesma benevolência que gostaríamos de ser tratados se estivéssemos na posição oposta. Então, quando estivermos assim em dúvida, como deveremos tratar a pessoa, a gente pode perguntar: se fosse Jesus, como ele faria? Certamente, meus irmãos, nós conseguiremos fazer esse bem sem olhar a quem, sem nenhum interesse. E estaremos, sim, desta feita, dando passos largos evolutivos, aproveitando esse bálsamo chamado vida. Vamos agora passar para a nossa querida Vânia para que seja feita a magnetização ou fluidificação da água. Muita paz, meus irmãos. Então, amigos, passamos para esse instante onde nós vamos pedir o remédio, o medicamento para as águas. Aqueles que forem de uso individual, vamos lembrar sempre de deixar uma garrafa separada, até com o próprio nome. Aqueles de uso comum, isto é, que todos presentes ao Evangelho no lar possam tomar, pode colocar numa jarra, né? Porque cada um vai tomar uma quantidade equivalente a uma xícara de café, não é o copo duplo que mata a sede, não. É o remédio que vai ser colocado de acordo com a necessidade de cada um. Então, na hora da prece, cada um faça a sua mentalização pedindo o medicamento de que mais precisa neste momento. Lembramos que é importante tomar diariamente as 3 doses da água, porque ela é um valioso complemento para o passe espiritual, para nos auxiliar na saúde física, mental e espiritual, ok? Então vamos lá com o pensamento em Jesus. Jesus, mestre e médico de nossas almas. Aqui nos encontramos, Senhor, agradecendo por tudo que temos recebido, louvando o Pai e pedindo os medicamentos trazidos dos laboratórios divinos ou elaborados pelos magnetizadores desencarnados, as medicações necessárias para que cada um se sinta mais harmonizado, mais fortalecido, com um sono de qualidade, com o seu sistema nervoso, suas emoções sob controle. São tantos, Senhor, que se encontram aflitos, ansiosos ou com síndrome do pânico diante dos desafios diários.
Pedimos, Senhor, nesse instante, que todos sejam socorridos com os medicamentos adequados a cada um. E em seu nome, Senhor, profundamente agradecidos, nós vamos passar à prece final, agradecendo a Deus, a Jesus, a direção espiritual do nosso Evangelho Lar Online, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. E nós, Senhor, pedimos o amparo, a assistência amorosa, as forças salutares para o planeta Terra, pela paz no mundo, para toda a humanidade encarnada, desencarnada, principalmente para aqueles que estão sintonizados conosco, encarnados e desencarnados, para os seus lares, que todos os lares recebam uma limpeza fluídica, que todos possam sentir-se revigorados, preparando-se para mais uma semana que irá começar. Renovai-vos, ó Pai, a fé, a esperança de dias melhores, fortalecendo-nos os bons propósitos, estimulando-nos ao trabalho contínuo na causa do bem, pois fora da caridade não há salvação. Para todos aqueles que se encontram em testemunhos dolorosos, difíceis, Senhor, que a sua paz os envolva e que eles recebam o amparo das equipes espirituais designadas pelo Pai e por Jesus. E assim, em seu nome, nós encerramos o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Até o próximo encontro, amigos. Fiquem com Deus.